Imaginem só o primeiro caso do programa de hoje. Uma paciente, a dona Maria, se interna para fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Quando ela acorda da anestesia, estava com os 2 dentes da frente quebrados. Ninguém quer se responsabilizar pelo problema, é aí que Celso Russomano entra na história. Veja que absurdo. A Patrulha do Consumidor está chegando na Zona Oeste de São Paulo para atender o chamado da Maria. A Maria passou por um procedimento cirúrgico. E durante o procedimento cirúrgico, houve um acidente de consumo. Você vai me perguntar, o que é o acidente de consumo, Celso? Quando você está se utilizando de uma prestação de serviço ou do fornecimento de um produto, pode acontecer um acidente de consumo. E nós vamos explicar para você como é que funciona essa história. A Maria já está nos aguardando aqui com a irmã dela. Durante um procedimento cirúrgico, aconteceu um acidente, não é verdade? Isso. Né? Você foi fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Isso mesmo. Marcou com o seu plano de saúde, que é a Green Line, tudo certinho. Foi internada no hospital? No hospital da Brécia. Salvá-los. Isso, no Salvá-los. Bom, foi internada, passou pelo procedimento. Quando você acordou, você tomou um susto. Isso, então, eu estava sem os 2 dentes da frente. Você tinha perdido os 2 dentes da frente? Isso, que meus dentes são pivô, né? Aí eu chamei a enfermeira e perguntei para ela, né? Eu falei, tipo, apontei. Aí ela falou... Ela estava com dificuldade para falar, tinha passado por uma anestesia geral e aí ela apontou para a boca, foi isso? Isso, aí ela foi e falou assim para mim, eu já vou te chamar o anestesista e ele te explica. Aí ela chamou? Aí ela foi e chamou. Aí ele chegou e falou assim, então, seu dente não estava zoado? Aí, falou bem assim? Dessa forma, falou pra mim. Aí eu só fiz assim com o dedo que não, porque eu tava sem poder falar, né? E aí ele me entregou o dente dentro do saquinho. E aí, os 2 dentes? Os 2 dentes dentro do saquinho. Aí depois eu imaginei, eu perguntei pra enfermeira, eu falei, e aí, como que eu faço? Aí ela falou assim, depois você desce lá no saco e vê o que é que eles falam, o que é que eles fazem, né? Aqui é evolução clínica médica, né? A paciente de alta hospitalar, a mesma questiona sobre os 2 dentes que foram quebrados no momento da intubação. A supervisora Débora, que é a enfermeira, orienta a paciente a sair de alta e ir ao SAC fazer a solicitação. Aí você foi no SAC. Então, reclamou que quando você entrou na cirurgia estava tudo bem, você estava com a sua boca perfeita. Isso, eu fui no SAC, ela perguntou o que é que tinha acontecido, aí eu falei para ela que eu tinha feito a cirurgia e que quando eu acordei eu estava sem o dente, sem os 2 dentes. Aí ela foi e falou para mim que ia fazer uma solicitação e que ia ver, né, se o convênio ia cobrir. E aí, tipo, eu fiquei aguardando, depois eles me retornaram e falou que não ia pagar. Durante a prestação de serviço, na hora da intubação, na hora que ele estava colocando o tubo, né, pela boca da Maria, ele quebrou os 2 dentes. Se isso acontece, o Código de Defesa do Consumidor é claro. O prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa. Ah, mas o médico não teve culpa, Celso. O médico não teve culpa. O médico, evidentemente, não queria quebrar os dentes. Apesar da conduta dele não ser muito correta quando ele disse para você que seus dentes estavam zoados, foi isso que ele disse? Isso, o anestesista falou assim pra mim, quando veio entregar o saquinho com os 2 dentes dentro. Falou assim, então, dona Maria, seus dentes estavam zoados, né? Aí, tipo, eu fiquei... Você ficou espantada? Eu fiquei sem chão, né? Você não esperava essa atitude de um médico? Então, eu falei que zoado não tava, né? Mas, infelizmente, eu ia fazer o quê? Bom, para garantir isso e depois resolver o problema, ela teve que procurar a dentista dela, né? A dentista, que é a doutora Flávia, não é isso? Segura aqui. Mesmo. Doutora Flávia fez inclusive, olha só, um relato do ocorrido. E diz nesse relato que durante a cirurgia, os 2 elementos, 21 e 22, sofreram problemas, né? E ela descreve, inclusive, os dentes e diz que não conseguiu aproveitar os 2 dentes. Portanto, foi necessário confeccionar novas próteses. Foi isso? Isso mesmo. Ou seja, quando quebrou, acabou estragando. Acabou estragando, né? E aí, tipo, não teve jeito mais, tive que fazer outros. Mas ela diz também, a doutora Flávia Ribeiro aqui,
que os dentes estavam em condições e que a Maria é tratada com ela desde 15 de 8 de 2018. Isso mesmo. De quem é a responsabilidade? Do prestador de serviço. Quem é o prestador de serviço? É o Hospital Salvá-los e os profissionais que estavam tratando da cirurgia, ou seja, conduzindo a cirurgia. A Greenline é responsável? Bom, dizem que o Salvá-los é do mesmo grupo, mas a responsabilidade objetiva é de quem fez o procedimento. Só que ela não tem relação direta com o hospital. Ela foi parar no hospital porque ela tem um plano de saúde da Greenline e o plano indicou o Hospital Salvá-los para fazer a cirurgia, correto? Isso mesmo. Isso mesmo. Inclusive, a sua irmã, você se assustou quando chegou no quarto e foi visitar, não é? Muito. Eu cheguei lá e falei, oi Maria, tudo bem? E ela sem sorrir. Quando ela abriu a boca, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, arrancaram meus 2 dentes na hora da cirurgia. Tá aqui, ó. R$ 2.100 foi que custou o tratamento odontológico para colocar as próteses. O Hospital Salvá-los, a Greenline, disse, olha, você vai, traz o recibo que nós vamos pagar. Isso, você vai lá, faz, né? E depois você me traz, que eu te reembolso. Só que esquece. Falou que não vai pagar não. Diante disso, a Maria não teve outro jeito a não ser pedir socorro para a Patrulha do Consumidor. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos que nós temos que resolver. O prédio é esse daqui. Boa tarde, dá licença. Você pode chamar alguém para conversar com a gente? Uma reclamação aqui de uma consumidora, tá bom? Obrigado. Acontece o seguinte, eu não chamei você, mas eu vou aproveitar. Eles estão me fazendo de bolinha de ping-pong. Eu já vim aqui hoje umas 3 vezes, eles não resolveram, pediram emergência de 24 horas. Ela tem para o dia 19, emergência. Eu fui para lá hoje. Não é só graça. Romilda Giannone. Calma, Romilda, fica calma. Não, eu tô com pote de água que eu estava fazendo iluminação, tive que sair, se não fecha aqui, eles não me atendem. Acontece. Tô vendo que você está com falta de ar. É, muita falta de ar. Eu tô com uma hérnia de ato. Precisa da cirurgia. Precisa da cirurgia. E a emergência dela é para o dia 19. Tá Agora bom. eu vou falar com Aguarda um pouquinho aqui, que a gente está resolvendo o problema da Maria e aproveita para resolver o teu problema Celso, também. por Tá bem, favor. Romilda? Eu ia chamar você hoje, eu já falei com ela que ia denunciar a Greenline, porque não tem como. Me dá um papelzinho, depois eu vou lá também. Obrigada, viu, Fica Celso? aqui, aguarda aqui com a gente. Senta um pouquinho aqui que você está sem ar. Senta um pouquinho, por favor. Vamos aguardar, a gente já aproveita e resolve os 2 casos. Não, tá, tudo bem, a gente vai resolver. Ela está pedindo para que a gente vá conversar com eles, para não expor os pacientes, a gente vai lá e volta, tá? Nós conversamos com a Simone, que é a ouvidora da Greenline, e ela se comprometeu em resolver o problema da Romilda até amanhã, né? Porque o caso da Romilda é um caso mais grave, e o caso da Maria até o final dessa semana, tá? Então o seu até amanhã nós vamos acompanhar, tá bom? E ela vai lhe dar retorno por telefone, como ela nos disse, e no seu caso até o final de semana, né, o reembolso dos valores, tá bom? Tá joia. E depois nós voltamos para mostrar o que aconteceu. Pode ser assim? Pode ser, Celso, tá bom? obrigada. Tá bom assim provisoriamente? Tá bom sim, tá. Obrigada. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor.